Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida, esse é o nosso culto dominical, culto da família, culto de ensino da palavra. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando nesses últimos dias aqui em Santo Ângelo de uma forma, vamos dizer assim, remota. Não podemos ter os cultos, mas não poderíamos deixar de trazer essa palavra para os irmãos neste final de semana, para que todos nós juntos venhamos nos reunir a um pensamento. Pensamento esse que nós cremos que é uma forma que Deus tem nos trazido e falado conosco para que andemos, como a própria palavra expressa, de fé em fé. Semana passada nós estávamos falando sobre a importância de entendermos um texto que nós temos trabalhado durante esse ano todo, e eu quero continuar trabalhando com esse texto ainda por mais um tempo, para compreender ele, compreender todos os detalhes relacionados ao texto lá de João, capítulo 17, porque eu creio que é um dos textos mais importantes para nós cumprirmos aquilo que é a visão de Cristo para esse tempo em que vivemos. E cabe então salientar, querido, em primeiro lugar, esse pensamento. Aonde nós estamos como pessoas? Onde nós estamos? Para esmiuçar isso e detalhar melhor, eu já nesse início, começando a falar sobre tudo que queremos dizer nesses 30, 35, 40 minutos que falamos aqui a cada domingo, que você, de uma forma especial, tem chamado a tua casa para estar junto, tem chamado as pessoas da tua família para estar junto. E nós queremos pensar, queridos, aonde nós estamos hoje? Aonde nós estamos como pessoas? Eu perguntei isso para um rapaz há alguns dias atrás. Eu perguntei para ele assim: ô meu irmão, aonde tu te imagina daqui, ou como tu te imagina daqui a 5 anos? E é uma pergunta que eu me fiz. Eu tenho me feito essa pergunta. Aonde eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? Qual a posição que eu quero ter tomado? E, querido, entenda essa minha pergunta. Por quê? Porque o mundo, na atual forma que ele está vivendo, e aí nós temos uma variação de pessoas aqui, as quais eu estou conversando nessa noite, porque eu tenho um grupo de pessoas, por exemplo, como a cidade de Porto Xavier, uma cidade de 10 mil habitantes, com um número alarmante de pessoas. E se você não consegue entender, querido, e eu não estou sendo de uma forma agressiva falando isso, mas se você não consegue entender, o nosso país é um dos piores países em relação à doença do Covid, que tem feito com que a doença em si, querido, ela é muito matreira, vamos dizer assim, um termo gauchesco. Por quê? Porque para um é de um jeito, para outro é do outro. Mas no momento em que eu olho uma família perdendo dois membros dessa família, pai e mãe, e mais um membro da família, sendo que eram 4 pessoas, isso foi um relato dessa semana. E aquele que sobreviveu, vamos chamar assim, ele tendo uma dificuldade, porque as pessoas elas têm medo até de pegar a roupa que foi da pessoa falecida. E a pessoa já faleceu há mais de 2 meses. Eles têm medo de tocar na roupa porque podem pegar a doença. Queridos, isso não é normal no mundo em que nós vivemos. Há pessoas necessitadas, está chegando um inverno, a necessidade das pessoas de terem roupa. Se algumas pessoas não compreendem, nós temos um brechó, que nós vendemos roupa barato, e você não sabe a alegria de algumas pessoas quando elas chegam e olham e tem o número delas e elas saem dali vestidas. E aí, querido, nós ficamos olhando tudo isso, querido, e nós ficamos perguntando, aonde nós estamos? Porto Xavier é uma cidade pequena, tomada do Covid. Santo Ângelo, por ser um referencial de saúde para outros lugares, tomada pela doença.
Santa Rosa, uma cidade que tem dezenas de casos, mas o governo municipal acha por bem só proibir festas. Então, queridos, há um disparate no nosso país, e aí não vamos nem conversar. Eu estou fazendo esse vídeo antes de domingo, eu estou fazendo ele gravado, então eu não sei exatamente se o que eu vou falar agora já vai ter acontecido ou não, que é a questão dessa tal de Copa América no Brasil. Queridos, é um disparate. Que mundo que eu estou vivendo? Aonde eu estou como pessoa? Porque eu posso olhar as coisas que estão à minha volta e tomar uma posição assim, pois é, vou vivendo só. Não vou me posicionando, não vou tomando uma atitude. Eu escutava uma pregação nesse final de semana e eu quero falar um pouquinho disso. Na verdade, eu escutei só 15 minutos dessa pregação, mas no início da pregação desse homem de Deus, um pastor, se não me engano, não tenho certeza absoluta, mas ele é de Minas Gerais. Na verdade, ele é gaúcho, mas ele está na região do estado de Minas Gerais. E ele falando sobre a importância de nós termos um comprometimento. A igreja em si, ela tem um comprometimento. E aí, o que é a igreja? Para começar, você tem sido igreja, porque igreja não é o prédio. Igreja é a junção do corpo. São as partes do corpo bem ajustadas. E quando elas se ajustam, elas tomam uma posição certa e o corpo começa a poder trabalhar, o corpo começa a poder fazer aquilo que ele é destinado pelo cabeça, a saber, Cristo. Cada junta, queridos, da minha mão, cada dedo, cada parte da minha mão faz com que eu tenha o poder de pegar o óculos para colocar ele na frente dos meus olhos para que eu possa ler de uma forma melhor. Então, eu precisei de um utensílio, eu precisei de uma ferramenta, mas essa ferramenta ela não poderia ser usada se o corpo, todas as partes bem ajustadas, trabalhassem para que essa ferramenta funcionasse. Eu te deixo entender isso, queridos. Eu falava semana passada, e esse texto ele me impressiona, 1 Coríntios, ele fala de um povo, o povo de Corinto, que recebeu a palavra, mas de um momento para o outro eles começaram a pensar neles mesmos e discordar de várias coisas, e a discordância, ela faz parte. Eu, por exemplo, penso de uma forma tal sobre a questão da Copa América, mas daqui a pouco tem alguém que diz assim, não, pastor, não tem nada a ver. Os jogadores estão lá, não dá nada. É bom para a gente olhar TV, é bom para a gente olhar, se interter. Pois é, a gente pode ter uma discordância. Mas há algumas coisas, querido, que elas ferem a forma do todo. Não é só individualmente. E todo esse discurso que eu estou fazendo é para nós entendermos e pensarmos, querido, aonde nós estamos como indivíduos, aonde nós estamos como pessoas, membros da nossa família, aonde nós estamos como pessoas ligadas a uma igreja. Ligadas a uma igreja, quando eu falo e eu saliento novamente, bato nessa tecla, igreja não é somente a congregação Ministério Cristão Fé e Vida. Quando eu estou falando igreja, eu estou falando do corpo completo, do corpo que tem um objetivo nesse tempo do fim. Qual é o objetivo do tempo do fim? Compreender que Cristo Jesus, aquele ao qual o próprio texto lá de João 17, que nós temos lido e temos trabalhado nele, ele chega ao Pai e ele faz uma oração por nós dizendo, Pai, eu não oro para que tu os tire do mundo. Mundo, nesse sentido que está ali, não é mundo no sentido de nós sairmos da esfera de convivência que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta, que seria chamado, morte. Não é esse cortar de convívio. Cristo não está orando para que nós morramos e vamos para um céu glorioso e todas as outras pessoas fiquem aqui sofrendo e posteriormente vão para um inferno sofrerem. Não.
O que ele está falando é que ele quer que nós sejamos livres do mal que esse mundo propaga. Mundo, sistema, forma de pensamento, forma de governo, forma de estrutura, muitas vezes, que nos leva a um pensamento errado sobre algum assunto. Então, queridos, aonde nós estamos? Ah, pastor, eu só estou vivendo. Eu acordo de manhã, tomo meu café, vou para o meu trabalho, faço meu trabalho, volto para casa, almoço, volto para o meu trabalho, chego em casa, dou uma olhadinha na TV, não olho mais notícia, porque não dá mais para olhar notícia, está apavorante, e vou dormir e o meu cotidiano é esse. Fim de semana, eu fico em casa olhando TV, maratonando na Netflix, no Globoplay, no Prime, sei lá onde. É isso que eu faço. Queridos, aí é que está uma situação. Quero que você abra comigo o texto da carta de, provavelmente Paulo escreveu aos Hebreus. No capítulo 1, querido, da carta de Paulo aos Hebreus, ele faz uma espécie de saudação, falando da forma especial que Cristo Jesus veio ao mundo, se mostrou, a forma que todas as coisas se submetem a Ele. E quando o apóstolo Paulo está falando tudo isso, ele diz assim no capítulo 2, versículo 1. Portanto o quê? Relativo ao que ele estava falando de Cristo a esse povo, aos hebreus, né? E para nós entendermos melhor, o povo hebreu, o povo da promessa, ao qual Cristo veio para eles, e por através dessa vinda de Cristo para a salvação deles e a rejeição deles ao Cristo, proporcionou a abertura da adoção de filhos por através de Cristo Jesus, de nós os gentios, todos os outros povos. A promessa, inicialmente, ela era para o povo de Israel ter um Salvador. Mas todas as coisas e todas as formas de leitura e de estudo que nós temos, tanto da lei e dos profetas, apontam para uma tomada do mundo inteiro e aqui, essa palavra, você já leu ali, mas é importante a gente salientar. A visão de Deus para o mundo inteiro. A visão dele para cada um de nós. E a visão dele é que todos sejam tomados por esse entendimento, para que o mundo, e aí o mundo não é só o sistema, mas é também o eco, é a ecologia, é o todo do mundo, seja tomado por uma forma especial, que virá no milênio, de Cristo restaurando todas as coisas. Mas para nós chegarmos até essa restauração de todas as coisas, nós como indivíduos temos que saber aonde estamos. E não esquecermos de onde nós estamos indo. E como poderemos chegar? Porque uma coisa é eu querer ir, outra é como chegar. E aqui o apóstolo Paulo, ele olha para eles e diz assim: portanto, convém atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento nos desviemos. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada por Senhor
e foi-nos confirmada por aqueles que ouviram. Deus também lhes foi por testemunha, com sinais e maravilhas, com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade. Porque os anjos ele não sujeitou o mundo futuro do qual falamos. Mas alguém em um certo lugar testificou dizendo: que é o homem para que lhe dê atenção, o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que anjos, tu o coroaste de glória e honra e puseste sobre as obras de suas mãos. E aqui ele está falando do próprio Jesus, no versículo 9, ele diz, porém vemos Jesus que foi feito por menor que os anjos por causa do sofrimento. Ele fala e ele explica aqui, mas o que eu quero salientar, querido, é que a forma como temos recebido de Cristo nos orando por nós, nos dando uma nova condição, nos dando um novo pensamento, nos dando um entendimento de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá de João, Ele nos dando uma compreensão de eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que estiver ligado a mim, esse vai dar muito fruto, e esse fruto ele vai permanecer. Tudo isso, querido, perdão, ele está interligado em uma questão, querido, qual a visão de Deus. Mas se eu não entendo aonde eu estou hoje, aonde eu quero ir e como eu vou a esse lugar, de forma alguma eu chegarei de uma forma, vamos dizer assim, exitosa, valorosa. E aqui daí cabe aquela coisa que eu sempre gosto, uma nota. A gente terminou o livro de Jó, no dia de hoje, no domingo. Quando está saindo esse vídeo, a gente terminou o livro de Jó. E eu vou dar a explicação final dos últimos capítulos na segunda-feira de manhã. Eu já li Jó, pelo menos umas 2 vezes. Essa acho que seria a terceira vez. Li várias outras vezes, espaçado o livro de Jó. E Jó ele é muito reflexivo, muito filosófico, muito poético. Dependendo da Bíblia que tu tem, ele é carregado de palavras mais, vamos dizer assim, eruditas, palavras mais difíceis de se compreender, e as narrativas de Elifas, de Zofar, de Bildade, de Eliú, conversando com Jó, nos remete a um pensamento assim, caraca, Jó está dizendo assim, cara, eu sou um cara legal, eu sou um cara bom. Elifas, Bildade e Zofar, dizendo assim, Jó, tu te acha mais que todo mundo. E aí Eliú vem e diz assim, cara, vocês tudo estão errado. Porque o grande dessa história não é nem Jó, não é nem Elifas, não é nem Bildade, não é nem Zofar. Não é nem o próprio Satanás que fez tudo isso contra a vida de Jó. O grande poder dessa história toda é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode deixar ir, como pode fazermos ficar. E aqui, queridos, é importante a gente entender e pensar muito bem em tudo isso que a gente está vivendo, porque às vezes a gente não compreende que esse Deus Todo-Poderoso, ele tem poder de nos fazer progredir, como tem poder de nos fazer ficar. Mas, pastor, então, qual é a essência, qual é a visão correta? A visão correta, querido, é nós sabermos, em primeiro lugar, aonde nós estamos. E qual é a nossa posição hoje? Tem que ser uma posição de humildade, de confessar os nossos pecados, porque nós estamos vivendo numa terra, queridos, que não tem uma visão de Deus. O nosso país, ele vive nesse momento em um maior caos, querido. Ele vive num caos terrível porque os pastores, as lideranças, os responsáveis. Quando Jesus, eu estava lendo um livro essa semana e estava vendo, quando Jesus ele fala ali em João 17, aos discípulos dizendo,
o Pai me vos deu. O Pai pegou vocês e, eu peguei vocês e ensinei a palavra que o Pai me deu. E agora eu peço, Pai, fortalece eles. Mas, querido, havia uma necessidade de que os apóstolos eles tivessem um comprometimento com aquilo que eles estavam levando. E tal foi o comprometimento dos apóstolos que todos eles morreram por causa da pregação desse evangelho. O que é evangelho? Evangelho, querido, é a boa nova, é a forma de se viver uma vida não pautado pelo sofrimento que eu vivo no momento, mas sim pela glória que eu tenho para a eternidade. Mas, pastor, isso é muito pouco para mim, porque eu não tenho eu acho que viver em uma coisa que vai acontecer, isso é fé, queridos. E a nossa dificuldade principal é entendermos que nós nascemos neste mundo, e nós vamos viver nesse mundo, e nós vamos ter que lutar pelas coisas relativas a esse mundo, como sustento, como aprendizado, como cultura. Nós teremos que viver nesse mundo, mas a nossa forma de viver nesse mundo não pode ser pautada por aquilo que estão me empurrando para mim viver, mas sim viver uma plenitude de fé em Cristo Jesus. Queridos, eu às vezes não consigo expressar, e eu diria que na maioria das vezes eu não consigo expressar esse pensamento que Deus tem colocado na minha mente, e até eu muitas vezes tenho dificuldade de viver ele, que é o quê, queridos? Quando se olha a forma como as pessoas se entregam a um Deus, letra minúscula, e aí eu exemplifico, queridos, 2, 3 práticas. Uma prática, por exemplo, de um povo oriental, de um povo, que adoram a vaca. Queridos, para mim, eu fico olhando aquilo e fico pensando assim, cara, isso não existe, velho. Isso é doideira. Isso é doideira. Isso é fora do meu padrão de pensamento. Mas, querido, vamos sentar um dia e conversar com eles e entender por quê. Ou vamos ler, vamos trabalhar a nossa leitura, o ensino, vamos ver por que eles têm esse sentimento. E, queridos, é um sentimento de uma adoração, de uma prostração, de um respeito, de uma reverência que confesso a vocês que eu não vejo na maioria das pessoas. Por quê? Porque elas têm vivido única e exclusivamente pelo seu próprio viver. Aonde você está? Pastor, eu estou vivendo. E o que importa é eu ser adorado. As minhas fotos no Instagram, o meu destaque no Instagram. Estou vivendo agora tão bem. Vida boa que eu tenho. Nunca mais li a Bíblia. Nunca mais busquei a Jesus, mas estou vivendo bem, porque estou agora... Tipo assim, cara, eu fico doido. Eu até entendo jovens. Eu entendo a juventude. Eu entendo a juventude naquele parâmetro assim de sonhar. Mas, cara, tem alguns assim... eu vou dizer... Pastor, não fala. Não, mas eu vou falar. Nunca tem uns malucos velho que ainda tem uma mentezinha assim, Só o que nos falta, querido? Comprometimento e amadurecimento. Nos falta, querido, ler a Escritura e pegar ela como uma verdade viva e eficaz para o nosso viver. Quero ler algo para vocês. Em 2011, nós estamos fazendo esse ano 10 anos de Ministério Cristão Fé e Vida. Em maio, 20 de maio, foi o dia que eu me desvinculei de um outro ministério que eu era e comecei o Ministério Cristão Fé e Vida. Mas em outubro, que a papelada ficou pronta. Então, em outubro, nós vamos celebrar os 10 anos do Ministério Cristão Fé e Vida. E quando você começa um trabalho, quando você inicia um trabalho, a primeira coisa que você vai fazer é a questão
de papelada, porque precisa, juridicamente falando, há uma responsabilidade civil da minha parte, como presidente do Ministério Cristão Fé e Vida, que sou, né? Juridicamente eu respondo pelo ministério, né? O pastor Marcos Davi, hoje, na última nominata que fizemos, é o nosso vice-presidente, né? Pastora Márcia, pastora Bruna também estão na diretoria, mas alguns irmãos estão na diretoria. E quando nós criamos o ministério, a primeira coisa que a gente fez foi a papelada, a segunda coisa que a gente fez foi desenvolver um plano estratégico. É necessário, querido, que tinha 3 coisas principais: a missão do ministério, a visão do ministério e os princípios aos quais seriam pautados o ministério. Hoje eu estou falando de visão, né? Qual a visão que temos? Aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar? Para onde nós estamos indo? Como nós podemos chegar lá? E a visão do Ministério Cristão Fé e Vida é tornar cada pessoa insubstituível no meio em que vive. Valorização do ser humano, como um todo. Não só por aquilo que eu leio, mas por aquilo que eu vivo. Mas como eu posso me tornar insubstituível se eu sou uma pessoa de difícil convívio? Cristo Jesus pautando o meu caráter, transformando o meu viver. Comprometimento. Amadurecimento. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu andava como criança, eu vivia como criança. Coríntios fala isso. Mas logo que cheguei à idade adulta, deixei as coisas de menino. Deixei as coisas lá passadas. Queridos, hoje, por exemplo, quando nós estamos olhando esse disparate que se chama Covid, eu não posso pensar, e eu não posso ter a leviandade de pensar que no início dessa pandemia ela foi vista como algo perigoso. Não. E eu diria pior. Até aqui, as pessoas têm desrespeitado de uma forma horrível o ser humano. E eu quero dizer, para ficar bem registrado, se uma pessoa sai da sua casa e vai numa festa clandestina, ela está vivendo o pensamento exclusivamente de Satanás. Por quê, queridos? Porque há um perigo quando se faz isso. Primeiro, porque é uma desordem em relação à ordem civil, porque tem uma proibição. Em segundo lugar, está pondo em risco os seus familiares. Em terceiro lugar, o fato de espiritualmente estar envolvido num pensamento desses é de morte. Então, quando nós, como igreja, pensamos em nos tornar insubstituíveis, era trazer a característica para a vida de cada pessoa, um viver de uma visão correta sobre sermos pessoas que não tem como objetivo principal termos, mas o principal motivo é darmos. A continuação diz aqui assim, da nossa visão, né? Tornar cada pessoa insubstituível no meio que vive, levando em consideração a importância de cada discípulo vivenciar uma vida íntima de convivência com o Espírito Santo, Filho e Pai. A visão do Ministério Cristão Fé e Vida é mista, que tem sua base no sistema celular, sem deixar de lado o evangelismo de rua, teatro, dança e discipulado 1 a 1. Eu falava para alguém essa semana que depois que acabar essa pandemia, muitas daquelas pessoas que votaram e disseram, Senhor, quando isso tudo acabar, Senhor, eu vou me comprometer mais contigo, querido, se tu não te comprometer agora, que a coisa está difícil, depois tu vai te esquecer, porque tu já te esqueceu de dezenas de votos que tu fez. Tu esqueceu de dezenas de votos que tu estabeleceu. E não estabeleceu com o pastor Miguel, estabeleceu com Deus.
Porque o pastor Miguel só é apenas em alguns momentos, um óculos com lente que já passou. Eu sou apenas, querido, um instrumento, eu não sou a parte do corpo que move tudo isso, não, eu sou apenas uma parte pequena. Algumas pessoas, elas não notam, querido, que esse texto, ele é muito sério quando ele diz assim, ó: portanto, convém-nos atentar de mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento nos desviemos. Tem uma outra tradução que diz assim, ó: para que não, em nenhum momento, as deixemos escapar, como parecendo assim que a gente foi embora. A minha palavra nessa noite, ela está dizendo, querido, é tempo de compromisso. É tempo, querido, de nos atentarmos à oração. É tempo de nós vivermos de boa, como eu tenho falado, de lermos a Bíblia, de orarmos, de adorarmos. Pastor, não pode ter o culto, pastor, eu estou louco de vontade de ir no culto. Cara de pau. Se quando abrirem os cultos, tu não me vir em todos os cultos, eu vou te cobrar. Ai, pastor, o senhor está chateado com alguma coisa? Foi alguma coisa que aconteceu? Sim, o mundo que eu vivo hoje. Aonde eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou vivendo, querido, num tempo que os caras vão para frente da câmera, assim como eu estou, se justificar. E outros vão lá acusar. E outros vão lá se degladiar como que um mordendo a carne do outro. Que isso, querido? Igreja não é para isso. Igreja é para mostrar a pauta do sentimento de Cristo Jesus sobre o pobre, sobre o necessitado, sobre a prostituta, sobre o homossexual que apanha porque ele não tem um pensamento relativo ao pensamento daquele que tem um pensamento hétero, mas o hétero, ele é tão ou pior em suas relações, mas ele acusa o outro porque ele tem um pensamento homossexual. Que é isso, querido? Nós temos todas as pessoas para buscá-las, para dizer: Cristo Jesus ama você e Ele quer te dar uma identidade, Ele quer expressar em ti um sentimento de paternidade completo. Paternidade completa, querido, significa o quê? Que o meu pai, que é a minha paternidade, vamos dizer assim, biológica, aquele que teve a relação com a minha mãe, e daí eu nasci, as características, a forma, muita coisa, a ciência fala isso, né? Muita coisa do que eu sou é figura do meu pai. E eu não gosto daquilo que eu sou, porque eu não fui criado por aquele que foi o meu progenitor, vamos dizer assim. Eu fui criado por uma segunda pessoa que me maltratava, e aí eu não tenho vínculo com ele. Tudo isso, querido, há uma transformação quando eu conheço o próprio Pai das luzes. A saber, o Deus Todo-Poderoso que me dá o Filho. Para quê? É o que Hebreus salienta aqui, é lindo, se você ler todo Hebreus, você vai entender isso, que é pela fé que todos os patriarcas viveram. Para quê? A fé em Cristo. O fim de tudo era Cristo. E esse Cristo, quando ele sobe, ele deixa o quê? O Espírito Santo dele. Para quê? Para nos fazer pessoas cheias de poder em oração. Para sermos casa de oração. Para sermos casa de amparo para as pessoas, para sermos uma visão de um Deus Todo-Poderoso que quer restaurar todas as coisas por através do nome dele. Vamos voltar um pouquinho aqui, eu quero fechar o culto lendo esse texto da carta de Efésios, que diz assim, Efésios 1:4. Como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Então, queridos, nessa noite eu quero deixar esse pensamento para você. Aonde você está hoje? E aí eu ampliaria a minha pergunta. Qual a tua visão sobre o que você está vivendo hoje? Qual a tua visão para onde você vai? E qual é a tua visão para como você vai chegar lá? E eu respondo todas essas coisas. Você tem que ter onde você está hoje. Hoje eu estou em Cristo Jesus. A minha visão é permanecer nele, para que eu possa conhecer melhor o caminho e eu possa obter um maior êxito, trazendo as pessoas que estão perto de mim para essa visão que eu tenho recebido dele. Que visão é esse, de uma forma simples falando? Cristo Jesus como centro de todas as coisas. Querido, nós precisamos corrigir a nossa visão. O governo Bolsonaro, o governo Leite, o governo do município que você está vivendo aí, não sei o nome do teu prefeito, aqui é de Santo Ângelo, o nome dele é Jacques. A minha oração, toda sexta-feira eu tenho feito uma oração: Senhor, perdão pelos pecados dos governantes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque a maioria deles tem uma visão neles. E a visão deles tem que ser uma visão ampla para o todo. Por causa de problemas de ordem estrutural, por problemas de ordem cultural, por problemas de ordem de ideologia até. Eles erram. Mas eu tenho recebido do Deus Todo-Poderoso e tenho repartido com você, e muitos irmãos que têm vivido junto comigo, e muitos irmãos de tantas outras congregações têm a visão que precisa ser estabelecida nesse tempo, que é o quê? Estamos orando pelos nossos governantes para que eles sejam transformados. Porque o povo precisa de uma transformação também na área política. Não vou me candidatar, não te preocupa. Mas eu vou orar para que seja transformado todas as coisas. E eu sei que nós somos essa forma de transformação para todas as coisas, porque Cristo está em nós. É o texto de Efésios. Ele nos escolheu para o tempo que nós estamos vivendo. Ele te escolheu para estar nessa casa onde você está. E nessa casa onde você está hoje, você ser luz para as pessoas que estão à tua volta. Não seja a lâmpada que é colocada debaixo da mesa, que não abrange todo o ambiente. Seja luz para as pessoas que estão na tua casa. Seja sal para as pessoas que estão na tua casa. É o tempo, querido, de nós nos comprometermos. Dizemos: Senhor, eu quero amadurecer. Que o amor do Senhor faça diferença na nossa vida. Nessa noite quero orar contigo, quero orar com a tua casa, quero orar com a tua família. Essa semana temos a nossa leitura diária da Bíblia. Nós estamos essa semana iniciando Salmos, coisa tremenda. Também, querido, temos alguns pensamentos sobre oração. Temos trabalhado, vamos ver como é que vai ficar a pauta aqui em Santo Ângelo da questão dos cultos. Mas, acima de tudo, Senhor, eu estou contigo. E é o que importa. Feche teus olhos. Pai, eu quero tomar autoridade em nome de Jesus contra toda doença. Doença no coração, doença nos rins. Pai, eu oro nesse momento para as pessoas que estão entubadas nos hospitais aqui da região. Por causa desse Covid, eu oro para que venha um poder, um sopro do Espírito Santo de milagre sobre a vida das pessoas e elas saiam
dessas UTIs, Senhor, esvaziando essas UTIs, para que teu nome seja glorificado através dessa oração, para que muitas pessoas elas possam ser tratadas da forma que elas precisam. Uns precisam de um milagre para que outros sejam tratados e venham viver esse milagre também. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, tira as pessoas dos hospitais, cura para a honra e glória do nome de Jesus. Como também queremos pedir, Pai, nos faz crescer em Ti, Senhor. Ter comprometimento contigo, Senhor, e amadurecer nas áreas da nossa vida que ainda somos meninos. Que teu amor venha sobre nós e faça a diferença, em nome de Jesus. Querido, importante, início de mês. O mês passado foi um mês difícil financeiramente para as congregações. Principalmente, eu quero salientar para os irmãos de Santa Rosa, querido, é dia de contribuir, é semana de contribuir. Esteja fazendo a tua parte aqui em Santo Ângelo da mesma forma. Graças a Deus o povo de Porto Xavier tem sido bênção na nossa vida. Em muitos momentos eles têm até sido o amparo financeiro que a gente precisa. E mesmo assim nós não podemos ter culto lá. Nós queremos voltar ao culto lá em Porto Xavier. A proibição é do governo municipal. Então, queridos, seja uma pessoa que está junto conosco, te comprometendo também com o teu dízimo. Você que foi dizimista e deixou de dizimar, é tempo de você se comprometer com aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Se você fez um voto, é tempo de você pagar, querido, esse voto. É tempo de você estar firme no Senhor. Que a graça dele faça a diferença no teu viver e que, de uma forma especial essa semana, você tenha um entendimento maior, uma compreensão maior daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém, amém e amém.